Olá, seja bem-vindo. 6 de dezembro. Bom dia para você que nos acompanha. São exatamente 9 horas e 1 minuto. E a partir de agora, você confere as principais notícias da nossa cidade. Final de ano chegou e agora começa aquela organização para as contas e gastos dessa época. Para conversarmos sobre este assunto, estamos recebendo o planejador financeiro Rogério Nakata. Lembrando que você pode participar do nosso jornal enviando suas perguntas por meio das nossas redes sociais. Elas serão respondidas no segundo bloco. Olá, Rogério. Bom dia. Seja muito bem-vindo. Tudo bem? Tudo bem, Eric. Agradeço o seu convite. Vai ser um prazer conversar aí com os telespectadores aí do Bom Dia Jacareí. Fim de ano chegou, começa aquela época de gastos. Já tivemos a Black Friday aí na última semana, né? Para começar, Rogério, eu queria te perguntar assim, quais são as melhores maneiras, né, para a gente lidar com esses gastos que realmente são maiores nesse fim de ano. Nesse final de ano é muito comum as pessoas aí se entusiasmarem, né? A gente já teve a Black Friday que muita gente se entusiasmou, você via pessoas comprando coisas que nem precisavam, né? Com dinheiro que elas não tinham, mas é comum, né? As pessoas aí gastarem um pouquinho mais. Mas tem que ter aquele gasto com parcimônia, né? As pessoas realmente fazerem uma lista, né? Do que elas vão dar de presente, quanto elas podem dar de presente, saber, né? Que elas têm que também reservar uma parte desse dinheiro para as despesas no início do ano, que são bastante pesadas, né? Tem impostos como IPVA, IPTU, tem matrícula da escola das crianças, que não vai ficar menos do que abaixo da inflação. Então, são coisas importantes que a pessoa já tem que começar a pensar para ela não gastar tudo 13º ou alguma bonificação extra que ela teve agora nesse final de ano, ou que ela já terá, né? Sim, sim. Rogério, e como conseguir conciliar tudo isso daí, né? Montar um orçamento responsável? Ela precisa, né, primeiramente, né, saber quanto ela ganha, colocar ali todas as despesas que ela tem, ou seja, numa planilha, ou seja, num caderninho, mas que ela consiga aí determinar exatamente como ela está destinando esse dinheiro mensalmente. Porque ela sabendo isso, ela já vai conseguir, de repente, criar o que a gente chama de um orçamento estimado. O orçamento estimado é aquilo que ela imagina que ela vai gastar com todos esses itens, né, que vão de transporte, educação, saúde, lazer, moradia, e também vale para o final do ano, né? Quanto que eu posso gastar com presentes? Quanto que eu vou gastar com a ceia de final de ano, né, com, de repente, as festas, né, natalinas, para que ela não se perca, né, e não se entusiasme demais, porque dinheiro é finito e a gente precisa saber cuidar bem, né? E tem aquele velho ditado, né? Dinheiro não leva desaforo. E é bom a gente utilizar ele da maneira correta, com parcimônia, para que a gente dê o melhor destino para os nossos recursos financeiros. Sem dúvidas. Rogério, quais são os maiores erros, né, que você percebe justamente nessa gestão, né, do dinheiro, principalmente nessa época aí do final de ano? Principalmente as pessoas não terem ali essa lista, né, que ela deve fazer, né, no final do ano, ela tomar cuidado, né, com as compras por impulso, né, que é algo bastante comum, né, no final do ano, porque tem uma série de descontos, uma série de promoções, ela não ter ali discernimento, né, de como utilizar o dinheiro dela para também as despesas que vão acontecer no início do ano, que são bastante importantes de serem mensuradas. Ou seja, ela precisa ficar atenta com todos os gastos do dia a dia, né? E fazer o básico, né? Que é uma boa pesquisa antes de sair as compras, como por exemplo, né, dar uma pesquisada simples ali no site, na internet, fazer buscas ali em locais onde ela vai saber até quanto que era o preço anterior, né, para ver se ela não está pagando mais caro por uma coisa que nesse momento está custando muito mais alto do que ela imaginava. Isso aconteceu bastante na Black Friday. Então, e sempre fazer aquela pergunta, né? Olha, quando é alguma coisa que ela quer comprar para ela mesma, né? Pô, será que realmente eu preciso disso? Será que eu preciso disso agora? Será que eu não poderia, de repente, ter ali o cuidado, né, de analisar se realmente eu preciso daquilo, né, para acabar não comprando alguma coisa que é desnecessária, porque todo mundo já fez isso, né? De chegar em Sim. casa, comprar alguma coisa que se arrependeu, né? Então é muito importante ela também ter essa visão. E de repente se ela vê alguma coisa também interessante, né? Dá um prazo ali de 24, 48 horas, né? Ela tem tempo, né, até o final do ano para pensar a respeito do assunto, para não sair comprando coisas que realmente são desnecessárias, né, com dinheiro que ela não tem.
Sem dúvida, acho que a pesquisa é fundamental e hoje a gente tem, né, diversas ferramentas aí justamente para ajudar essa pesquisa e não gastar tanto, né, Rogério? Exatamente. A primeira fase da votação do plano diretor foi realizada. Até agora, 24 propostas do bloco Ordenamento Territorial estão aprovadas. Saiba mais na matéria a seguir. A votação do plano diretor aconteceu sábado, dia 30 de novembro, no auditório do Senai, em Jacareí. Além de gestores públicos, estiveram presentes 128 delegados técnicos e regionais eleitos pela população para votar as 75 propostas. O plano diretor é a segunda lei mais importante, só fica abaixo da lei orgânica do município. E eu acho que está tendo uma participação muito qualificada das pessoas, acho que um debate maduro, olhando para frente, olhando que Jacareí precisa de fato voltar, né, a se pautar como cidade, como portal do Vale, é uma cidade para trazer investimentos. As propostas foram elaboradas pelos delegados. As 24 aprovadas até agora fazem parte do bloco Ordenamento Territorial e o tema levanta opiniões diversas. Com relação ao que a gente discutiu até agora, a nossa preocupação principal é que há, por parte da Prefeitura e também dos investidores em empreendimentos imobiliários na cidade, para que a cidade se espalhe a sua mancha urbana. Isso nos preocupa porque a lei, a Constituição Federal e o próprio Estatuto das Cidades prevê que esse aumento da área urbana precisa vir acompanhado de serviços públicos, de garantia de transporte, de garantia de educação pública, saúde, e nós nos preocupamos pelo fato de estar previsto uma expansão sem a garantia desses serviços. Essa é a nossa maior preocupação até o momento. A gente tem algumas colocações muito importantes com relação a transformar algumas zonas para zonas de adensamento preferencial, que não tem nenhuma infraestrutura, então acho que essas são questões que a gente podia debater com um pouco mais de profundidade para ver se são cabíveis ou não. A formatação de técnicos e regionais, de delegados técnicos regionais, possibilitou um enriquecimento de propostas e emendas muito focadas não só às regiões, mas também como a cidade como um macro. E está muito rica, estão muito ricas. Nós vimos aí as quantidades de emendas e quantidade de propostas que eu acredito que não consegue fechar tudo hoje, mas isso demonstra uma riqueza muito grande e uma qualidade muito bacana. Em muitas propostas, a participação popular foi intensa. E, sem dúvida nenhuma, nunca vi uma conferência com tanta participação popular. Isso é inédito no Brasil e deve ser registrado. E a gente entende que é importante e boa a participação popular, felizmente, mas a gente entende que há uma correria com relação ao tempo e que seria necessário maior tempo para discussão e para esclarecimento das propostas. Mas mesmo assim, diante disso, nós estamos aqui apresentando as propostas, discutindo, para que a gente possa ter um plano diretor que de fato represente a maioria da população de Jacareí. Ainda que as pessoas tenham um debate positivo e negativo no sentido da disputa, eu estou vendo que quem está ganhando com isso é o município. Eu acho que a gente vai sair com propostas aqui excelentes para que Jacareí, de fato, tenha aí um plano bem delineado para que tanto o investidor como aqueles que moram na cidade tenham uma cidade agradável, adequada e Jacareí continue figurando como uma grande cidade, que é o que a população deseja. A votação levou o dia todo e aprovou 1/3 das propostas totais. As demais, que envolvem os blocos como desenvolvimento econômico, mobilidade e infraestrutura urbana, entre outros temas, serão votadas nas próximas plenárias. O final, que são as pré-conferências, foram momentos mais tensos, momentos mais críticos. É normal que os interesses e as visões de mundo diferentes apareçam e o importante é que o processo seja concluído. Então, eu estou bastante satisfeito com o ritmo, satisfeito com as regras e com a forma educada com que toda a plenária está se comportando. Com isso, a gente vai concluir esse processo e mandar para a Câmara Municipal um projeto de lei. Jacareí será palco da edição comemorativa de 10 anos do Festival do Blues, evento já consagrado na cidade. Quem nos dá mais informações é a Maria Eduarda de Souza. O Pátio dos Trilhos é o cenário escolhido para a edição comemorativa de 10 anos do Festival de Blues. Estamos aqui com Danilo Cime, um dos organizadores do evento.
Olá, Danilo, tudo bem? Eu queria que você comentasse então um pouquinho da trajetória desse evento tão importante para a nossa cidade, que acontece há 10 anos. Olá, tudo bom? Boa tarde. Então, o festival ele começou no ano de 2015 e o Festival de Blues ele é uma derivação de um outro projeto que a gente tem aqui em Jacareí, de muito sucesso, que é o Clube do Blues de Jacareí, que é um projeto que a gente faz shows, normalmente até com artistas internacionais, ali no Teatro Ariano Suassuna. Então, o Clube do Blues um pouquinho mais antigo, de 2012, e o Festival de 2015. E de 2015 para cá foram 10 edições ininterruptas. E serão 2 dias de festa. O que o público pode esperar desse evento? Então, a gente está com uma programação bem legal, em homenagem a um grande artista de blues que faleceu agora no começo do ano e já esteve presente em várias edições do festival, que é o Greg Wilson, vocalista da banda Blues Etíricos. Então a programação está toda voltada para o blues nacional, que o Greg era um grande representante dessa cena do blues nacional. Então a gente vai ter 3 grandes shows por dia e além dos shows a gente tem a Jam Session, onde músicos iniciantes e iniciados ou profissionais, enfim, podem comparecer e participar com a gente. Então nos dias 7 e 8 todo mundo está convidado a comparecer. É isso aí, pessoal de Jacareí, dia 7 e 8 de dezembro, a partir das 16 horas, Festival de Blues de Jacareí. E pessoal, músicos que queiram participar da Jam Session, só chegar sábado e domingo a partir das 16 horas. Muito obrigada, Danilo. Então, relembrando, a partir das 16 horas, aqui no Pátio dos Trilhos, no centro de Jacareí. Maria Eduarda de Souza, para a TV Câmara Jacareí. Muito obrigado, Maria. Rogério, voltando aqui à nossa conversa, né? A gente estava falando ali anteriormente sobre a Black Friday, né? Muitas pessoas até acabam aproveitando essa data, né? Para poder já comprar os presentes de Natal. Você acha que essa é uma medida realmente válida? Sim, se ela conseguisse ali bons descontos, valeria a pena, né? O que não dá é comprar tudo pela metade do dobro, né? Aí não funciona muito bem, né? Então por isso que é importante ela ter feito uma pesquisa antes, pelo menos entrado ali nos sites, né, que fazem de repente esse rastreio para ela verificar se ela não está pagando, se ela está realmente pagando um preço justo, né? Então tudo isso são coisas importantes para que ela possa fazer uma boa aquisição, né? Com certeza. Você também estava comentando ali sobre a questão de poder fazer um planejamento ali, quem sabe até guardar um dinheiro, né? Eu queria te perguntar, muitas pessoas acabam guardando na poupança ali mesmo porque não tem muito conhecimento sobre investimento financeiro e tudo mais, né? Que dicas você daria? A primeira dica que eu dou para a pessoa é para quem tem dívida, né? O melhor investimento para quem tem dívida é pagá-las, né? Porque nenhum investimento que ela faça no mercado vai superar ali, de repente, o cheque especial que ela paga por volta de 8%, o cartão de crédito, né, por volta de 14% de juro ao mês, né? Ambos. Mas se ela quiser investir, é uma excelente oportunidade, né, de separar uma parte desse dinheiro e buscar alternativas aí no mercado financeiro que são interessantes. E alternativas que são tão seguras ou mais seguras do que a própria caderneta de poupança, que as pessoas estão tão acostumadas, né? Existe o Tesouro Direto, né, onde a pessoa pode comprar títulos públicos do governo, deixar o dinheiro ali e ela receber uma remuneração por aquele dinheiro investido, onde ela vai receber uns juros por isso, que a taxa praticamente de retorno é praticamente o dobro do que a caderneta de poupança paga, com uma segurança praticamente bastante alta, né? Ou seja, é um título investido pelo né, que a pessoa investe, né? Comprando títulos públicos, é o que a gente chama de risco soberano, né? Só se o país quebrar, né? Que a pessoa teria algum tipo de preocupação, mas ela consegue aí realmente colocar o dinheiro dela hoje pagando uma taxa bastante considerável, né? Tem títulos hoje que a pessoa pode aplicar o dinheiro dela pagando inflação, né, mais 7% de taxa, vamos dizer assim, fixa, né? Então, são oportunidades aí que surgiram em função do aumento, né, das últimas reuniões aí que tiveram, né, no Copom, que é o Comitê de Política Monetária, que fez com que os juros aí subissem, né, nos últimos meses. Então, para quem investe, é excelente. Para quem é devedor, não é uma notícia muito boa, mas para quem tem dinheiro, né, agora vai receber ali o seu 13º, vai ter um dinheiro de bônus e quer separar esse dinheiro para investir, é uma excelente oportunidade. Entendi. Você acha que essa tendência deve se manter para o ano que vem também? Sim, a expectativa é que as taxas de juros continuem subindo, né, ainda no início do ano.
Então, a pessoa tem uma chance, aí, uma oportunidade bastante grande aí, de ter o dinheiro dela dobrando, né, num espaço de tempo bastante considerável, né? A gente pode falar aí que em menos de 10 anos, o dinheiro que ela tem ali, aplicado a uma taxa como essa, né, dobra ali de valor, né? Então é algo bastante interessante que a pessoa deve refletir aí, ao invés de sair gastando o dinheiro dela à toa, né, com coisas que ela não precisa. Isso mesmo, já fica a dica então, né, Rogério? Exatamente, aproveitem. Neste sábado, 7 de dezembro, a Vigilância de Zoonoses realizará a aplicação da vacina antirrábica em cães e gatos. O imunizante será aplicado sem necessidade de agendamento, por meio de distribuição de senhas a partir das 9 da manhã. Os moradores de Jacareí podem levar seus pets, com mais de 4 meses, das 9 ao meio-dia na Avenida Japão, número 333, no bairro Jardim Siesta. Representantes do Sindicato dos Metalúrgicos se reuniram com vereadores de Jacareí para discutir soluções para os trabalhadores da Avibraz, em greve por direitos trabalhistas desde setembro de 2022. Confira os detalhes na reportagem. Representantes do Sindicato dos Metalúrgicos se reuniram com vereadores de Jacareí na tarde do dia 3 de dezembro para buscar apoio aos trabalhadores da Avibraz, que estão em greve desde setembro de 2022 devido a atrasos salariais e descumprimento de direitos trabalhistas. Uma proposta final foi apresentada pelo investidor, mas a categoria só deve votar após a conclusão das negociações para a compra da empresa. O sindicato participou do processo de negociação junto com a Avibraz e com um representante do investidor, onde eles fizeram uma proposta que dizem que é a proposta final. O sindicato se comprometeu a levar a proposta para a votação, porém, o que tem de atualização é que dizem que o negócio ainda não está 100% concluído, porque existe a negociação trabalhista que é com o sindicato, mas existem outras frentes de negociação, principalmente em relação aos contratos. Então, se o sindicato submete a proposta e os trabalhadores aprovam, fica a expectativa de que vai receber. Se você não tem o closing, que é o fechamento do negócio, fica muito difícil da gente fazer qualquer tipo de votação. Então, nós esperamos que eles nos garantam se de fato vai ter os contratos, se de fato vai ter o fechamento do negócio para que a gente possa votar a proposta. Embora tenha concordado em pagar os salários atrasados e atender outras demandas, o investidor propôs pagar somente 8% dos valores equivalentes às multas, que somam mais de 300 milhões de reais. A indefinição aumenta a apreensão dos trabalhadores, que estão há 20 meses sem receber. A vida dos trabalhadores da Avibraz está insustentável, lamentável, né? Muito triste. Perdemos companheiros ao longo dessa 2 anos e 8 meses aí, que 2 faleceram e muitos outros estão com a vida totalmente destruída, perdendo casamento, perdendo casa, perdendo carro, vendendo aos pertences, né, que era estimado por eles, né? Um trabalhador vendeu a bateria e foi lá chorar no sindicato para poder levar o mínimo de dignidade para dentro da sua casa. Então, a vida do trabalhador está super difícil. 2 anos já se passaram com o final de ano sem presente, sem ceia de Natal, sem perspectiva, sem esperança, e tudo está caminhando para que mais um ano seja desse jeito. Então, estamos aqui pedindo socorro a todo o poder público. A Avibraz emprega mais de 900 funcionários, dos quais 30% são de Jacareí. Após quase 1 hora de reunião, os vereadores decidiram que irão formar uma frente parlamentar com políticos da região para pressionar o governo federal por uma solução. A gente vai estar fazendo um requerimento, né, em conjunto aqui da Câmara Municipal de Jacareí, encaminhando para os deputados, né, acho que cada vereador do seu partido tem os deputados estadual, federal, encaminhando para o governo federal, para o governo estadual também, que eu acho que é responsabilidade de todos, né, independente da empresa ser aqui em Jacareí ou não, mas acho que é uma responsabilidade de todos, e cobrar principalmente do governo federal, né, e foi como o sindicato posicionou aqui. Hoje a gente está vendo aí o governo federal financiando aí para a Embraer, né, fazer avião voador, mas primeiro vamos tratar das pessoas, né, que estão precisando do seu alimento na casa. Eu acho que o governo federal tem condições de liberar esse financiamento do BNDES para pagar o salário dos trabalhadores, e é isso que a gente vai cobrar. O sindicato alertou que, sem avanços nas negociações, a empresa corre sério risco de falência. Também informou
que a Sherry avalia retomar as operações em 2025, mas aguarda uma decisão final da direção na China. Estamos de volta com o planejador financeiro Rogério Nakata. Rogério, a gente estava conversando ali sobre taxa de juros, né? Na sua opinião, os juros do cartão de crédito ainda são um grande vilão? Ainda é um grande vilão? Nossa, com certeza, né, Eric? Porque se a gente fala, né, que hoje a gente tem uma taxa de juros, né, que paga aí quase 12% ao ano, né? Você investindo num título público atrelado à Selic, por exemplo, e você tem um cartão de crédito que cobra 14% no rotativo ao mês, é uma discrepância muito grande, né? Então, nenhum investimento que a pessoa vai fazer, né, ela vai conseguir superar uma dívida que ela tenha no cartão de crédito ou no cheque especial. Por isso, atenção, né, que dela, primeiro, né, não fazer compras desnecessárias, né, não encaixar, né, as prestações dentro do salário, porque chega uma hora que isso não dá certo, né, e não tentar competir, né, com essas taxas tão abusivas que são cobradas aí pelas instituições financeiras. Então, ao invés dela colocar, né, o dinheiro para trabalhar contra ela, seria muito interessante, né, no final do ano, ela colocar os juros compostos para trabalhar a seu favor, né? Com certeza. Rogério, que dicas aí você tem para a gente conseguir criar hábitos, né, para se relacionar melhor com o dinheiro e evitar, né, um começo de ano aí um pouco desastroso? Primeiro dar mais atenção, né, ao próprio dinheiro, né? Não fazer dele o seu dono, né, mas você saber que ele é um item importante, né, na sua vida, né? Dentre todas os aspectos, né, importantes, né, vida pessoal, vida social, cuidado com a saúde, a gente precisa também ter cuidado com o dinheiro, né? Já começa por aí. Investir em educação financeira também é algo muito interessante, importante, né? Aprender como o dinheiro funciona, aprender sobre como os produtos financeiros, né, podem ajudar aí a alcançar seus objetivos e projetos de vida é algo também bastante importante, porque realmente a gente, quando vai numa instituição financeira, né, a gente fica meio perdido, né, porque é uma sopinha de letras que tem ali, né? CDB, RDB, LCI, LCA, VGBL, PGBL, né, FIF, FAP, a pessoa não sabe se quem está ali do outro lado está querendo ajudar ela a atrapalhar mais a vida dela, né? Exatamente. Então é importante ela conhecer se esses produtos financeiros que estão sendo vendidos para ela realmente fazem sentido nos objetivos, dentro do contexto dela, dentro do perfil dela, se está dentro do prazo que realmente ela espera, que às vezes ela pode investir em um produto que não falo para ela que ela só vai poder resgatar no final. E ela precisa desse dinheiro para daqui a 3 meses ou numa situação de emergência. Outra coisa importante, né? Ter uma reserva de emergência. Poxa vida, não adianta nada eu receber ali uma 13º, festejar junto com a família no final do ano, acontece alguma coisa com meu filho, ou acontece alguma coisa que eu tenho que dar manutenção no carro, ou um parente que venha a falecer, e aí, eu vou tirar dinheiro da onde? Se eu tivesse uma reserva que me desse ali uma tranquilidade razoável, já seria suficiente para eu não passar esse perrengue todo, vamos assim dizer, né? Então, imagina o seguinte, né? Uma pessoa não tem nada hoje. Imagina se ela consegue ter 10 mil reais guardados ali, que seja numa caderneta de poupança, né? Sim. Eu não aconselho, mas tudo bem, é o investimento mais tradicional, né? Mas já daria uma tranquilidade para ela, já seria um pouco mais tranquila. Agora, quem quer ter uma reserva realmente mais adequada, pelo menos 6 a 12 meses das despesas mensais dela. Né? Então, se ela tem lá uma despesa de 5 mil reais, pelo menos ela tem que ter 30 mil ou 60 mil reais salvaguardados ali, que não é para fazer aquele churrasco no final do ano, né? Não é para viajar de última hora, né? Para um passeio, é para emergência. Sim, com certeza. E eu acho que esses hábitos que você bem mencionou devem ser cultivados antes dessa época do final de ano, né? Deve ser algo que você deve ali ter em mente durante o ano todo. Exatamente. É como se fosse escovar os dentes, né? Você não deixa de escovar os dentes, né, a semana toda para chegar no final de semana e fazer isso 6 ou 7 vezes, né, de uma vez. Você tem que ir fazendo isso aos poucos para conseguir criar, né, novos hábitos, porque é difícil a gente se desfazer, né, de hábitos velhos, para a gente mudar o nosso mindset, né? Mudar a nossa cabeça, o nosso cérebro com relação ao dinheiro. Porque lembrando, né, dinheiro não leva desaforo, né? Sim. E nem sempre, né, ganhar muito dinheiro significa que você saiba administrá-lo. Você vê muitas pessoas que ganham muito, não conseguem guardar R$1, e pessoas que ganham menos, que às vezes conseguem fazer uma poupança,
ter o seu patrimônio ali, justamente porque elas deram valor e melhor destino para os recursos financeiros que são tão suados de serem ganhos, né? Sem dúvidas. Rogério, a gente vai fazer uma pausa e já volta, tá bom? Perfeito. Nós vamos para um rápido intervalo. No próximo bloco, você confere mais notícias sobre a cidade, mais informações sobre os trabalhos legislativos da última sessão ordinária e vai saber a programação para o primeiro final de semana do mês. A gente volta já. Estamos de volta e a gente começa conferindo os trabalhos realizados na 39ª sessão ordinária do ano. A vereadora Juliana da Fênix discursou na tribuna sobre o juiz do trabalho Ademar Prisco, que recebeu o título de cidadão jacariense por um decreto legislativo apresentado por ela. Acompanhe. E o senhor contou uma situação que passou em São José dos Campos, quando estava no semáforo e viu uma criança, um jovem ali. O doutor parou o carro e foi conversar com ele para tentar saber como poder ajudar. A sua formação é nobre no que trabalha, defendendo os direitos, indústria, enfim, mas a sua missão pessoal e de vida transborda tudo isso. É uma pessoa humana, uma pessoa que tem carinho com os demais e principalmente com as nossas crianças. O vereador Abner Rosa, presidente da Câmara de Jacareí, teceu alguns comentários sobre o veto que o prefeito Isaías Santana deu ao projeto de lei sobre ruídos vindos dos escapamentos de motos. Veja. Tirando o sossego dos idosos, de crianças e, em especial, crianças com transtorno do espectro autista. Eu fui procurado por muitas mães de crianças com transtorno do espectro autista que não suportam mais o barulho dessas motocicletas.
Mais sobre as sessões ordinárias e os trabalhos dos vereadores, você confere em jacareí.sp.leg.br. É o primeiro final de semana do mês e a nossa programação continua a todo vapor. Para garantir a diversão e o lazer do seu fim de semana, se liga! Oi, gente! O último mês do ano está começando e a nossa programação continua a todo vapor para garantir a diversão e o lazer do seu final de semana. Se liga! Sexta-feira, aproveite para apreciar as diversas exposições oferecidas pelo Museu de Antropologia do Vale do Paraíba. Lá você encontrará opções para diferentes gostos e idades. O local está aberto de terça a sexta-feira, das 9 da manhã às 4h30 da tarde e sábado, das 10 às 4 horas. Já nos dias 7 e 8, a partir das 16 horas, acontece a 10ª edição do Festival de Blues de Jacareí, no Pátio dos Trilhos. O evento irá homenagear o músico Greg Wilson e promete ser intenso para os fãs do gênero, com grandes shows e a famosa Jam Session, em que músicos iniciantes ou não podem se apresentar no festival. Além disso, a entrada é franca e haverá praça de alimentação com food trucks para garantir a experiência completa. E por hoje é só. Você pode continuar por dentro de tudo que acontece na cidade acessando as nossas redes sociais em @TV Câmara Jacareí. Aproveitem a programação e eu espero vocês na semana que vem. Tchau, tchau! Estamos de volta com o planejador financeiro Rogério Nakata. Rogério, a gente estava conversando ali no bloco anterior sobre fazer uma reserva de emergência mesmo, né? O que você considera mais desafiador quando a pessoa está tentando ali se programar justamente para criar esse fundo financeiro? Primeiro, essa tal de mudança, né, nos hábitos é algo bastante importante, né? Porque ela vai ter que abrir mão de alguma coisa para começar a fazer isso. Eu sempre falo para os meus clientes que para cada escolha existe uma renúncia, né? Então ela vai ter que deixar, de repente, de almoçar fora todo final de semana, com a família, como ela gosta, mas de repente ela pode diminuir essa frequência, né? Para, sei lá, 2, 3 vezes por mês, né? Que também ela não vai perder esse prazer que ela tem, mas vai ser algo que vai, de repente, conseguir fazer com que ela poupe um pouco, né? E consiga aí criar essa reserva de emergência. E tomar cuidado com os pequenos despesas, né, que de repente ela tem ali e passam despercebidas. De repente ela nunca deu uma olhada no extrato do cartão de crédito dela, que tem lá um seguro embutido, seja o extrato da conta bancária, seja, né, alguma TV por assinatura que ela paga e ela não assiste, e que também colocam lá coisas que ela, de repente ela não pediu. Então são pequenas coisas, né? Pequenos gastos que vão para o ralo e que, se a pessoa não ficar atenta, pode fazer com que ela poderia pegar esse dinheiro e investir ou destinar para outra coisa, e ela não destina porque ela não presta atenção nas coisas pequenas. Ela já está mais preocupada com as coisas grandes, né? E as coisas grandes ela tem ali noção, mas o que passa ali pelo ralo é os pequenos gastos, né? Por isso que a gente fala que tem aquele velho ditado, né? Que a gente não tropeça em grandes pedras e sim em pequenas, né? Sem dúvidas. No começo do ano a gente se atenta muito à questão IPTU, IPVA, matrícula escolar, mas, Rogério, existem ali outros gastos também que a gente deve estar atento nesse período? Sempre aparece, né? Principalmente quem participa, né? Ou faz parte de alguma entidade de classe, OAB, CREMESP, né, entidades aí ligadas, né, por exemplo, ao CREA, né, também tem lá a sua anuidade que precisa ser paga, né, e ele precisa estar atento a isso para que ele consiga aí honrar também esse compromisso que sempre tem, né? Sim, é uns gastos que às vezes acabam passando despercebidos, né? A gente se concentra muito nessa questão de IPTU e IPVA, mas acaba esquecendo, às vezes, desses custos que a gente tem anualmente. Exato, e também tem lá o material da escola das crianças, né? Que também é outro valor bastante considerável, né? Que acontece no final do ano e que quem não se preparou e já não comprou, né? Porque de repente não tinha uma lista, nessa correria toda, a gente sabe que a tal da oferta e demanda faz com que o preço também dos materiais escolares subam, né? Não só materiais, mas uniformes também, né? Que são exigidos aí pelas escolas, né?
Com certeza, quem deixa ali para fazer essa compra lá para o início ali de fevereiro já vai pagar um valor bem mais alto. Exatamente. Neste fim de semana, o Jacareí Rugby entra em campo pela última competição da temporada 2024. O time adulto masculino disputará o BR Sevens, principal torneio da modalidade no país, no campo do SPAC, na capital paulista. A equipe jacariense vai em busca do pentacampeonato e está no grupo D, com Desterro e Ura. As fases de grupos acontecem no sábado, já as semifinais e final serão disputadas no domingo. Os resultados dessa competição você confere aqui na nossa programação. A 17ª edição da Câmara Jovem chegou ao fim com um ato solene no dia 29 de novembro. Alunos das escolas municipais, estaduais e particulares de Jacareí participaram do projeto para conhecer o Legislativo e seu cotidiano. A Câmara Municipal encerrou na noite do dia 29 de novembro o projeto Câmara Jovem 2024. Durante 7 meses, 13 vereadores mirins da rede municipal, estadual e particular de ensino de Jacareí puderam vivenciar de perto a rotina do Legislativo. Eu gostei, para mim foi uma diferença. Eu gostei muito de ver como funciona a política, foi muito legal e gostei de tudo no geral. Foi uma experiência incrível, eu nunca vou esquecer de tudo que eu pude viver. Eu achei que eu ia ter, só umas aulas falando, política é isso, é aquilo, mas eu vi de uma forma tão bonita e incrível que fez meus olhos brilharem para a política. Na sessão de encerramento, os jovens vereadores apresentaram 35 documentos, sendo 18 indicações, 6 requerimentos, 6 pedidos de informação, 4 moções e 1 projeto de lei. Criado em 2003 pelo decreto legislativo da ex-vereadora Rose Gaspar, o projeto Câmara Jovem tem como missão fortalecer o engajamento político e ampliar a participação cidadã de crianças e adolescentes do município. Passaram por aqui mais de 300 adolescentes e jovens. Isso significa que tem 300 pessoas que podem contribuir além daquilo que eles poderiam se não tivessem passado pela Câmara, como vereadores jovens, como fiscais do Legislativo também. Então, é de grande importância esse projeto e que os funcionários da Câmara tratam isso com muito carinho. Então, prazer voltar na Câmara para isso, para celebrar a vida desses jovens adolescentes que passaram e que passam pela Câmara Municipal no Câmara Jovem. A ex-vereadora ainda destaca que o projeto é uma maneira de renovar a Câmara e incentivar mais jovens a seguirem o caminho da política. A gente aprende muito mais do que eles, do que os jovens vereadores. Por quê? Porque a maioria dos vereadores, não tem nenhum vereador jovem, né? Hoje na Câmara não tem nenhum vereador jovem, e a gente faz uma conexão com os adolescentes e com a juventude. E a gente reformula os mandatos. Motivados pela experiência, Rafael e Davi já sonham com uma vida pública. Ano que vem talvez eu pense em candidatar de novo. Vou pensar mais no negócio da política. E eu acredito que no futuro eu quero muito poder estar nesse meio e acredito que é muito importante a gente ter esses projetos para poder incentivar nossos jovens a terem esse olhar para a política, que é tão importante. Importante iniciativa da Câmara Municipal. Rogério, o que é melhor? Pagar as dívidas de uma vez ali no começo do ano ou parcelar para dar aquela aliviada no orçamento? Se ela se planejou, né, para pagar todas as contas no início do ano, né, excelente, ela vai conseguir fazer isso até com desconto, né? Mas se ela não guardou dinheiro, né, ao longo de 24, né, para poder fazer isso de maneira tranquila em 25, é melhor ela parcelar e colocar isso dentro do orçamento dela, né? E já saber que ela vai poder gastar menos do que ela imaginava, né? Já que ela vai ter que assumir esses compromissos financeiros aí. Por isso que é importante, né? Ela não gastar todo o 13º, né? Não gastar ali qualquer tipo de gratificação, bonificação que ela tenha a mais, para que ela possa fazer bom uso desse dinheiro também no início do ano. E tentar, né, agora, virar o ano, né, no azul, pelo menos, né, esse mês, e não a se acostumar, né, a estar sempre ali fazendo do cheque especial sua segunda fonte de renda, né, porque ela custa caro, bastante caro, né, a gente está falando de mais de 150% de juro ao ano, nesse instrumento
de empréstimo, que é um dinheiro que não é seu, é do banco. Com certeza. Então fica a dica, né, Rogério? O que puder guardar ali do 13º vai ser super bem-vindo para o próximo ano. Exato, né? A gente nunca deve gastar tudo aquilo que a gente ganha, né? A gente tem que pensar que a gente vai precisar desse dinheiro, né, no futuro. É um dinheiro que, de repente, talvez você tenha ele sobrando, né? Você pode investi-lo melhor, mas nunca gastar todo o dinheiro sem respeitá-lo, né? Porque, como a gente falou, né, no nosso bate-papo, o dinheiro não leva desaforo. Com certeza, sem dúvidas. Rogério, a gente está chegando ao final do nosso Bom Dia Jacareí. Gostaria de te agradecer imensamente pela sua participação, pelas dicas valiosas aí que você trouxe para todos nós e os nossos telespectadores que estão acompanhando. Eu que agradeço, Eric, o convite, né? Agradeço também a oportunidade de estar aqui e desejo a todos, né, muita paz, muita saúde, muito sucesso na vida financeira de todos e um feliz Natal, um feliz Ano Novo aí para todos. Muito obrigado. Igualmente para você. Obrigado. Lembrando que ao meio-dia você confere a reprise desta edição e pode acompanhar todas as reportagens produzidas por nossa equipe por meio das redes sociais. Se cuide, um bom final de semana a todos e até mais.